Só responder então, ó, já tá. Não, vamos conversando. Podem ir conversando, dar oi, galera, vamos só esperar o pessoal entrar, numa boa. Já tá, tá? Então agora... vamos lá. Ver aí se o pessoal tá entrando. Podem falar, vocês estão no ar, mas vamos esquentando os motores, esperar o pessoal. Estamos no ar aí, né? Isso. Estamos? Sim, Olá, vamos ver boa qual tarde a todos. Sou o professor Almir Marchetti. Estamos no ar? Estamos. Só dá um tempinho pro pessoal chegar, vai vendo, pergunta se o áudio tá legal. Enquanto isso a gente vai... Pessoal, então, esse aqui é o Ricardo Lima, meu parceiro aqui. Tá indo, tá, gente? A gente tem aqui atrás das câmeras as Anas, a dupla de Ana, que é a Ana Luísa e a Ana Cláudia. Estão aqui auxiliando a gente, vão ficar até o final desse webinar. A gente está esperando a turma entrar para começar o conteúdo. E ao longo do nosso webinar, vocês podem mandar aí as perguntas. Elas vão passando para a gente e a gente para e responde todas elas na medida do possível e conforme o tempo for ajudando ali que a gente conseguir encaixar isso no nosso tempo. Então vai ter por volta de 1 hora esse webinar e a gente vai falar de gestão e liderança aquática, de natação ali, da operação da sua piscina. Ana, você vai me dando um ok aí. Isso, eu tô vendo. Tô Como é que vendo tá o som e a voz? Isso. Verifiquem A Dani, ó, Dani já tá online, a Aline Marlon de Santos, Dani, boa tarde. Boa tarde, Aline. Oi, Aline. Jefferson Fiore. Opa. Oi, Jefferson, legal. E Roselândia Valentim. Pergunta pro pessoal, tá falando se o som tá bom, eu vou falar aqui O também. som tá bom. Às vezes eu falo um pouco baixo, é legal dar um toque, isso, eu aumento aqui o tom da voz. Também entrei, certo? Também entendeu aqui, beleza. Então, vamos lá. Podem ir começando então, deixa eu ver, a gente já está com 21 pessoas, podemos... 21, vamos começar então. Legal, então a gente vai falar de gestão e liderança aquática. O objetivo hoje aqui é ser bem simples e que a nossa meta aqui é que no final desse webinar vocês saiam aí com algumas ferramentas para a gestão da sua piscina, do seu negócio aquático, natação. Então a gente vai pontuar algumas coisas aí que a gente, numa conversa eu e o Ricardo aqui, achamos que fosse o mais importante para o sucesso aí do seu negócio. Perfeito. Ricardo, fala alguma coisa? É importante vocês irem anotando, vão tirando as dúvidas, mas assim, a gente vai ser bem prático, né? A gente vai entregar, dar dicas, entregar soluções para vocês, para que vocês possam usar no dia a dia. Esse é o ponto principal. E aí depois vocês podem dar um feedback para nós aqui com relação a se a gente alcançou esse resultado. Isso, e usar no dia a dia sim. Se eu sou um cara conectado, se eu tenho um software de gestão, dá para usar. Se eu não tenho nada, também dá para usar. Claro. A gente posso fazer lá meus acompanhamentos nas minhas planilhas, mas o importante é ter esse acompanhamento, esse controle da operação da sua piscina. E aí eu queria pontuar a primeira coisa, assim, realmente o papel do líder, o papel do coordenador de natação. Isso é uma coisa que a gente também defende junto, a gente já trabalha quase 30 anos juntos, né? Então, quase isso. Vai revelar a nossa idade agora. Vai revelar. Mas tudo bem. Mas é a questão do papel e da função do coordenador ou do líder. Né? E uma coisa que a gente acredita muito aqui é que o coordenador ele tem que estar lá na prática. Né? Ele tem que estar lá na borda da piscina, ele tem que estar lá servindo a sua equipe, servindo o seu cliente, alinhando as necessidades do cliente junto à sua equipe, né? Tendo essa sensibilidade do que o meu cliente precisa, como estão minhas aulas, né? Como é que está o treinamento do meu professor. Então tudo isso é fundamental, né? Um coordenador que atue efetivamente na borda da piscina, como técnico de futebol, está lá na beira do campo, né? Estudando o jogo, vendo a melhor estratégia. Então acho que esse é um ponto fundamental, né? E a gente já se deparou assim com muitas escolas de natação e academias que tem aquele coordenador que fica trancado na sala. Sim. Né? E a função do coordenador é preencher planilha, fazer folha de pagamento,
e ele se distancia do time dele, ele se distancia dos clientes. Né? Então, a gente acredita muito ali no coordenador que está na borda da piscina, o coordenador molhado, ela está, né? Com o pé na borda da piscina. É importante isso que o Almir colocou, é um líder servidor, né? Ele está ali para servir as pessoas, o Almir usa muito esse termo que é uma coisa muito legal. E um outro ponto também é não liderar só olhando para o placar, né? Então, sempre que você liderar olhando para o placar, você está vendo algo que já aconteceu. Se você sabe como é que está o jogo, você vai tomar uma melhor estratégia, vai ter uma melhor estratégia. Perfeito. Então, o coordenador tem que estar na borda lá, junto do time, junto do cliente, do aluno. Né? E fora isso, o Almir, ele tem uma oportunidade de ser uma escutativa. Hoje, o mercado vem muito praticando assim. Como é que eu descubro o perfil de como é o nosso cliente, como eu consigo gerar uma experiência positiva a cada ida dele, a sua queda d'água, a cada queda d'água dele, a cada entrada dele na piscina, como que seja uma experiência única. Então, ele tem uma oportunidade de estar próximo. Então, estar ali junto com o cliente, acompanhar, ver algum ponto, um aluno novo. A gente quero avançar muito aqui nos tópicos, mas é importante exercer essa posição também de uma escutativa. Eu li um livro, finalizei há uns 2 meses atrás, Um Velho Menino do Daphne, né? E lá tem uma frase que me marcou muito e eu a partir de então eu trago sempre comigo isso. Né? É uma frase de um filósofo americano que ele chama Ralph Waldo Emerson, do século XIX. E ele fala assim, o que você faz falar tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, eu acho demais, vou repetir aqui, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está dizendo. Então, aquele líder que está lá, ele lidera pelo exemplo, ele faz né, efetivamente a coisa acontecer, ele não fica só no discurso também, né? Eu trago isso. E hoje eu tento levar isso para toda a minha vida profissional, né? Fazer efetivamente. Né? Então, é muito importante isso aí. Em todas as oportunidades que eu tive de treinar ou orientar as lideranças, eu levo isso para tudo. Né? Que a gente tem que primeiro conhecer o que a gente está fazendo, a gente se envolver com aquilo, estar junto do time, junto da Ótima frase. Legal? E aí eu queria fazer o seguinte, está tudo bem aí com o som? Tudo bem, senhor. Tudo bem, senhor. Mais para frente, a gente está só um pouquinho. Aqui. E pode me avisar para trocar o slide aqui, tá, Almir? Numa boa. Tá bom. Pus aquele ali já, tá? Tá legal. Então, vamos conversar aqui nossa conversa. Eu queria pontuar três coisas, né, que a gente já falou. Então, para o sucesso da sua gestão aquática. Eu acho que a primeira, que é o norteador de tudo, é você ter uma metodologia de ensino consistente. É dela que vai sair todas as suas ações na piscina. Se eu não tiver uma metodologia consistente lá na minha piscina, esquece, eu não vou conseguir organizar meus espaços, eu não vou conseguir treinar minha equipe, né? E vai ficar aquele negócio perdido. Então, para mim, um ponto fundamental, quero construir uma escola de natação. Olha, importante você ter uma metodologia consistente de ensino, porque ela vai te dar o norte e o caminho de qualquer ação que você for fazer. E lembra sempre assim, né? A ação ela tem que ser sistêmica. Então é uma ação que, toda ação que você tiver lá na piscina, ela vai impactar o seu aluno, ela vai impactar seu time, vai impactar seu resultado. Então, para mim, hoje a gente vai colocar aí no centro de toda essa conversa uma metodologia de ensino consistente. Esse eu acho que é o ponto principal aqui. Ana, você que é a coordenadora dos slides, a gente preparou alguns slides ali. Põe com destaque ali aquele primeiro slide da metodologia. Pô, só dá um tempinho só para ver se melhorou, os slides estão fora. Ah, tá. Eu acho que agora melhorou o som. Só pergunta para mim, para o pessoal, se melhorou, Almir, por favor. Melhorou o som aí, turma? Vamos lá,
Só tem um delayzinho, só porque eu troquei aqui uma fonte, vamos ver se dá certo. Eu acho que Tudo bem? A gente só está esperando um feedback aí para ver se melhorou o som, senão a gente fala mais alto também. Eu tava pegando o microfone aqui. Como é que tá o som aí, Ana, turma? Vamos lá, ninguém Não? respondeu ainda, vamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom? Legal, ótimo. Legal. Então, eu queria pôr em destaque aí na tela aquele primeiro slide que a gente fez, e eu relembrando aqui, eu defendi, né? A gente está defendendo aí como ponto principal aí nesse processo de gestão aquática uma metodologia consistente. Exato. E o que é uma metodologia consistente, né? Tá lá na tela, Ana? Deles, legal. Então, colocamos aqui 5 pontos importantes, né? Que norteiam essa metodologia. O primeiro lá em cima é você ter essa divisão por níveis pedagógicos. Perfeito. E essa divisão por níveis, ela leva em consideração a idade e a habilidade da criança ou do adulto lá. No caso, o adulto é mais habilidade. Perfeito. Então, a gente tem que fazer essa separação de idade por habilidade, né? E dividir esses níveis, né? Respeitando o desenvolvimento de cada criança. Para dar suporte, né, e ao aprendizado, a gente tem, né, cada nível ele tem os objetivos de aprendizado, tanto motores, né, de aprendizado do nado, como também os objetivos comportamentais, que hoje a metodologia, né, Gustavo Borges trabalha, que são os objetivos comportamentais, que são trabalhados dentro da aula. Então, esses níveis, fechando aqui, o conceito deles é a relação idade-habilidade aquática, e eles têm como objetivo o aprendizado dos nados e o desenvolvimento de valores virtuosos ou comportamentos. Alguma observação? Isso você garante o aprendizado de forma plena desses alunos, que é o que o mercado vem solicitando hoje. Não só mais ensinar a nadar, mas que a gente consiga também completar todos os valores que são trabalhados tanto na escola quanto dentro de casa. É isso aí. Então, deixar um legado, deixar uma história para a criança que ela vai levar extra aula de natação. Mas a gente ter como instrumento desse desenvolvimento comportamental as nossas aulas de natação, além do aprendizado dos nados. Aí a gente tem um outro ponto ali, que eles são norteados pelos calendários pedagógicos, para orientar o professor. Então, o professor, semana a semana, ele tem que saber o que ele vai aplicar em aula. E não ele chegar lá e falar, hoje o que eu vou trabalhar na aula? O que eu vou fazer na aula? Então, a gente tem que ter um calendário que ele vai acompanhar esses objetivos semanalmente, um calendário organizado, uma periodização organizada. Perfeito. Um processo de avaliação. Sim. Você ia fazer alguma observação? Não, com relação ao calendário, o bacana é que você tem a oportunidade de garantir que todos os conteúdos serão trabalhados, e o legal é que você pode fazer isso de uma forma divertida, de forma lúdica, que é o bacana desse processo, né? Legal. Então, as avaliações, né, que são periódicas, se você quiser trocar e trazer para a gente aqui. E por fim, né, a estrutura das aulas e a estratégia pedagógica de cada aula. Né? Então a estrutura, como é que meu professor vai dividir uma aula? E eu falei muito no papel do coordenador. Poxa, o coordenador tem que estar lá na piscina, vendo se o calendário está sendo aplicado, vendo como é que está sendo essa divisão da aula, né? Se ela tem o famoso começo, meio e fim, o aquecimento, essas coisas assim. Então o coordenador tem que estar acompanhando essa. Exato, fazendo a conexão dos exercícios com a realidade, principalmente a questão comportamental, como é que essa experiência trabalhada em aula pode ser estendida para a experiência em casa. Por exemplo, adquiro a responsabilidade de guardar os meus materiais na piscina, então como é que eu faço para guardar os meus brinquedos em casa, por exemplo? Tudo isso é um reforço positivo na construção de gerar consciência e aquisição dessas novas habilidades e conceitos. Legal. E por fim, as estratégias pedagógicas e lúdicas de acordo com cada faixa etária. Então, aí a gente fecha isso que eu estou chamando de uma metodologia consistente para eu ter, que é o meu produto, é aquilo que eu vou oferecer para o meu cliente. Né? Então, esse é o nosso ponto focal ali. O que vai gerar, né, Almir, uma coisa que é muito importante, e aí é o que a gente se depara no dia a dia, é a percepção de valor. A hora que você tem algo estruturado, de fácil aplicabilidade e de fácil entendimento das pessoas, eles vão conseguir ter a percepção de valor.
e aí com isso você você se posiciona num outro formato. Você sai da questão ali de brigas de preços para que realmente faz diferença para a vida das pessoas. Perfeito. É isso aí. Ana, você consegue pôr esse outro slide, que é dos níveis? Então Pode agora deixar. aqui eu vou um pouquinho ali, bem rápido, mas para os níveis da metodologia do Gustavo Borges. Ótimo. Porque isso aqui vai dar um norte para a gente agora, um orientador para o que a gente vai falar na frente da divisão da piscina. E é legal, vocês vão ver como a gente faz isso na prática, porque é uma forma de fazer uma conexão, né? Então, quem tem um método, Gustavo Borges, sabe do que a gente está falando, e você que não tem ainda, vai entender um pouco mais como a gente faz na prática, né? Isso acho que é bem legal. E aí é um painel lúdico aqui que a gente montou e tem o nome dos níveis, que vai do BB1 até a equipe Fast Swing, que são os níveis mais avançados infantis. Tem os níveis de adulto, né? Que são adaptação, iniciação e condicionamento. Mas, enfim, o que a gente fez com esses níveis, né? Cada nível tem lá os exercícios, né, que vocês podem acompanhar lá pelo bonequinho, que a criança tem que aprender naquele nível, né? As habilidades a serem desenvolvidas e a faixa etária. Vou pegar um exemplo. Iniciação lá, são crianças a partir de 4 anos. E a gente definiu qual o espaço de deslocamento para cada nível desse. Porque isso vai me ajudar na otimização da minha piscina. Tudo bem aí, Ana? Estamos Tranquilo? tentando melhorar um pouco o som aqui, mas... Melhorar o som? Tá. Então eu estou apresentando esses níveis. Primeiro assim, cada nível ele tem lá o seu objetivo, mas lá na frente, daqui a pouco a gente vai ver o seguinte, cara, onde eu encaixo a minha turma de iniciação na minha piscina? Onde eu encaixo a minha turma de adaptação, de BB1, BB2, né, na minha piscina, de forma que ela me traga uma eficiência pedagógica, Perfeito. que ela me traga a melhor ocupação do meu espelho d'água, né? E logicamente mais lucratividade, e ela me traga conforto para o aluno para que ele possa aprender direitinho. E aí, Ricardinho, se você quiser passar aqui os níveis, e só para a turma ter uma Sim. ideia, o espaço de deslocamento, a gente está falando de deslocamento, sair de um ponto e para o outro ponto. Perfeito. Né? Essa fundamentação, ela vai ajudar, ela seria uma fundamentação da gestão, né? Então, a hora que eu criar os espaços pedagógicos, que são as classes de aula, onde vamos ter as áreas de ensino, como nós da metodologia chamamos, elas irão ajudar você a organizar melhor isso dentro do espaço da piscina. Então, por exemplo, no caso dos bebês, ter uma área de ensino de 10 metros quadrados, para que a gente possa ter uma interação entre pai, aluno e professor. Nesse nível, lembra que a gente vai ter os pais, os responsáveis dentro da piscina. Então, é legal ter uma área de ensino adaptada ou adequada para essa realidade, para esse tipo de situação. Outros níveis, por exemplo, o BB3, que é um outro nível que nós temos, você tem um trabalho aí até 5 metros, adaptação até 5 metros, iniciação até 10 metros, os aperfeiçoamentos ali, você tem até 15, e o aperfeiçoamento 2 e o 3 até 25 metros. Equipe, Fast Swing, você pode até ter umas distâncias maiores, aí depende do tamanho do seu espaço, tá? E aí, resgatando a coerência pedagógica, né, quando o Ricardo falou BB3 e adaptação, as crianças estão no nível de adaptação Exato. meio líquido. Perfeito. Então, o que elas precisam aprender, as demandas de aprendizado delas, em 5 metros de deslocamento é mais do que suficiente para garantir o aprendizado e a segurança dessa criança. Perfeito, fundamental. E a segurança dessa criança. Quando a criança ela já ganha essas habilidades fundamentais, aquáticas fundamentais, ou seja, nesse espacinho de 5 metros, ela já pode ir para um nível de iniciação que é a iniciação dos nados competitivos, e que ela vai ter um deslocamento de até 10 metros. Ela tem uma autonomia de nado maior, né, e uma capacidade física e motora que ela consegue alcançar uma distância, nadar por uma distância, ou percorrer uma distância maior, garantindo a qualidade de execução do movimento. Porque pode ser até que eles consigam distâncias maiores, mas com que qualidade? É importante a gente trabalhar muito essa percepção de qualidade, porque tem que ser prazeroso. Tudo que você faz com excesso, talvez passe a não ser tão lúdico, e aí gera uma experiência não tão positiva, digamos assim. E aí eu reforço aqui, pessoal, é um ponto importante. É um ponto importante você determinar a distância nadada
para a ocupação da sua piscina, para a eficiência do aprendizado, né? E aí, quando a gente for para os níveis de aperfeiçoamento, que eles vão aperfeiçoar realmente a técnica dos nados, o primeiro aperfeiçoamento, que é o 1, ela vai nadar, a gente define até 15 metros de deslocamento. E depois os aperfeiçoamentos 2 e 3 é a maior metragem da sua piscina. Perfeito. Que tem piscinas com 25 metros ou tem piscina que tem 12. Então, a partir do aperfeiçoamento 1 já vai ser a maior distância da piscina. Tá? Mas essa lógica e essa coerência, ela vem, como eu disse, norteada pelos níveis, pelo que a criança precisa aprender, pelas noções de segurança, né, e prevenção de acidentes na água. Então a gente define, e até pela questão comercial do negócio, claro. A gente define isso aí. Eu tendo a metodologia consistente, eu consigo organizar a minha piscina. E esse é um objetivo do gestor lá, do coordenador aquático, né? Não adianta eu chegar lá na escola de natação, a piscinona de 25 metros, né? E eu pôr uma criança de natação para nadar ou para se deslocar, mesmo que ela pare os 25 metros. Exato. Quebra toda a sequência da aula. E às vezes ela vai fazendo esse picado, né? E você poderia ter um melhor aproveitamento. Isso. Uma coisa que eu Tá na achei, gente? Desculpa. uma coisa que eu achei muito legal que você colocou, e eu queria só reforçar. Sai de um processo pedagógico fundamentado. Muitas vezes eu estou preocupado na gestão e aí eu esqueço que tem que estar fundamentado. Lembra, o que garante a entrega é um processo pedagógico, eficiente, claro e simples, aplicável. É isso aí. É isso aí. E aí, como exemplo aqui, né, que a gente faz como metodologia, põe na tela, esse é um calendário que norteia as aulas do professor e que tem o objetivo da semana. Então o professor ele chega para dar aula, ele está lá direcionado, essa semana é semana de movimentos combinados. E ali tem o objetivo e ele vai montar a aula dele de acordo com a criatividade dele. A gente não tira de forma alguma a criatividade do professor. Diga. Tem só 2 perguntas aqui. Pode fazer. 2 perguntas aí, galera. Da Camila Zanotto. Ela pergunta assim: trabalhar com bebês de 3 anos, iniciantes, com metragem 3x3 e 6 alunos por turma é viável? É viável. É viável. Sim. Eu estou falando para a Ana, né? Desculpa, mas é a Camila. Isso. A Camila é viável. A distância de 3 metros de deslocamento e 6 crianças é um número viável, desde que o professor ele tenha as condutas de segurança e de acompanhamento da criança durante a aula. Exato. Né? Que é aquela questão de nunca dar as costas para a criança. Né? Se eu pego uma criança aqui, eu vou levar ela de lado, ou soltar às vezes 2 crianças em turma, segurando e acompanhando a outra. Né? O que a gente percebe muito é que às vezes não é a distância, mas a estratégia e como você faz a logística, inclusive o conforto lateral, que é algo que a gente também coloca, é importante. Então, se tem uma plataforma de diminuição de profundidade, ou ter algumas formas de que você possa soltando as crianças por turma, nunca estando de costas, que é o que o Almir está reforçando aqui. Isso é extremamente importante. E eles precisam estar na água. Algumas estratégias a gente vem vendo que às vezes as crianças ficam sentadas na borda, e aí de repente elas estão perdendo uma oportunidade de estar interagindo no meio. E aí ele está trabalhando algumas habilidades aquáticas, até incentivando a descoberta, porque um dos itens do BB3, por exemplo, é a descoberta. É um momento mágico para eles de descobrir um novo mundo, que é o ambiente aquático como um todo. E tem uma informação que você passou agora, eu falei aqui, o Ricardo também, no espaço de deslocamento. Porém, você falou agora o conforto lateral. Perfeito. Né? E aí não é nada científico, mas é uma coisa que a gente foi vendo ao longo né, com a experiência de borda de piscina. E a gente chegou num número seguinte, né, Camila, que cada criança ela ocupa de forma confortável, para que fique uma do ladinho da outra, por volta de 50 centímetros da sua piscina. Então, se no seu caso, né, você falou que tem um espaço de 3x3. Se você tem 6 crianças, você consegue pôr 6 crianças, uma do ladinho da outra, que consegue olhar a voz de comando do professor. Então, é um espaço ideal. E pode calcular mais ou menos isso. Eu quero pôr 8 crianças
na minha turma. Legal. Aí nessa metragem de 3, talvez precisaria... Talvez eu precise de uma 4 por... Isso. E aí, mas é o cálculo é mais ou Exato. menos esse, para você não pôr todas as crianças numa raiazinha de 2 metros, ficam umas mais para frente, outras mais para trás, dificulta, né, essa visualização do professor e o professor a visualização da criança. Fantástico. Então é perfeito. Isso Tinha aí. mais alguma? Tem, o Jefferson perguntou como trabalhar a relação com a expectativa dos pais em relação à quantidade de metros nadados. Tá. Eu acho que é importante, Almira, está associado muitas vezes a performance, a quantidade de nadadas ou a quantidade de piscinas ou de chegadas realizadas. Muitos pais associam a qualidade do processo baseado nesses indicadores. Com o processo que a gente vai colocar mais à frente de entrega de resultados, a gente vai conseguir mostrar a percepção de qualidade de execução de movimento. Então, é um momento de aprendizado, de novas descobertas. Então, mais do que a quantidade realizada, mas qual a qualidade da execução desse movimento que precisa ser mostrado. E muitas vezes há um desconhecimento do pai ou dos responsáveis nesta percepção. Para alguns até que o que é bom, o que é ruim é muito subjetivo, e aí a gente tem processos que ajudam a tirar essa subjetividade. Legal. E aí e tem outro ponto também, né, que você colocou aqui, mas eu quero reforçar. Legal. É importante que a gente mantenha relacionamento com esses pais. Porque aí eu consigo explicar o que eu estou fazendo, o que eu estou trabalhando. Aquele dia que eu ficar mais parado com a criança na borda da piscina, mas que eu trabalho uma habilidade fundamental ali para o aprendizado dos narros, mas que eu mantenha esse relacionamento com os pais. Né? Para quê? Para gerar confiança. Exato. A hora que o aluno ou o pai ele confia no seu trabalho, você consegue trabalhar com mais eficiência. Né? Então, um ponto importante, você como coordenador estimular a sua equipe, converse com o seu aluno, converse com o pai do seu aluno. Exato. Principalmente. Diga. Tem uma pergunta da Débora que vai nessa linha da relação que você está falando, que é: como o coordenador pode auxiliar os professores em relação à estruturação das aulas? Até que ponto ele deve interferir na aula do professor? Aí a opinião minha. Eu acho que no momento da aula ele não deve interferir, mas eu acho que ele tem que ter feedbacks contínuos, reuniões pelo menos quinzenais, para discutir sobre o dia a dia lá das aulas, fazer essas observações e até incluir um novo conceito ali nas aulas. Né? Então você pode observar, depois vai lá dar um feedback para o professor, né? Faz esse acompanhamento também da satisfação do aluno e dá esse feedback para os professores. Então essa seria a estratégia que eu utilizaria. Reuniões recorrentes. Isso. E aí uma coisa que o Almir trabalha muito e a gente trabalha muito assim, ele precisa ser, existe algumas regras com relação a essa forma de feedback. Então tem que ser verdadeiro, ele precisa ser oportuno, ele precisa ser real, existe algumas... Ser literal, falar efetivamente o que está acontecendo. Então assim, algo que você está vendo pontualmente precisa receber. E aí as pessoas precisam estar preparadas, cria essa cultura de dar feedback e de receber feedback, fundamental isso. Legal. Eu vou pôr agora, aí a gente vai para outra pergunta ou tem mais perguntas? Não, pode seguir. Tem? Legal. Não, pode seguir. Posso seguir? Então, e aí a gente falou, a outra ponta da metodologia seriam as avaliações. Tá? Você pode ter na sua metodologia a sua avaliação, né? Eu acho que pode não, deve ter. Né? Então montar lá os objetivos de cada nível e criar um protocolo de avaliação para o seu aluno. O que eu vou apresentar é o que a gente faz como metodologia Gustavo Borges. Tá? Inclusive a nossa avaliação ela hoje é digital. Né? Ela é digital, ela é contínua e ela reforça a evolução. Quando a gente traz muita palavra avaliação, precisa trabalhar muito o conceito de avaliação não com o objetivo de aprovação, de reprovação, mas sim como um instrumento que a gente possa mensurar a evolução de cada item proposto dentro desse conteúdo lá nos alunos, para que os alunos possam executar. Fundamental. Isso aí. Então isso que vocês estão vendo na tela lá é a nossa ficha de avaliação, aqui é do nível BB3, tem os 10 exercícios principais, né, que a criança aplica e que o professor avalia.
E essa avaliação ela serve ao quê? Como um orientador do professor da evolução da criança, né? Isso também é passado para os pais, ele recebe, né? E todos os nossos calendários eles saem desses objetivos da ficha. Tá? Se vocês olharem lá no cantinho da ficha, tem um negócio que parece uma teia de aranha. Né? O que é essa teia de aranha? São esses 10 exercícios, sei lá, o exercício 1, 2, 3. Conforme a criança ela evolui, esse negócio vai abrindo. Né? Então, quando a gente olha essa teia de aranha, eu posso ver que tem um exercício lá na pontinha, ou 2, que ela ainda não se desenvolveu bem. Né? Então o professor bate o olho aqui e fala, opa, eu preciso trabalhar isso na criança. É algo que a gente pode estimular para desenvolver mais. Isso, então, e você como coordenador, como gestor, você pode ver o comportamento como um todo desse exercício da sua escola. Exato. Você pode ver o comportamento como um todo da rede MGB. Isso. Você sobrepõe esses mapas para você orientar e ver onde está a dificuldade da condução ou da aplicação desse exercício com o professor. Então, esse é mais um instrumento, uma ferramenta que a gente utiliza, né, da avaliação. E lembra que eu falei, ele nunca é a visão num ponto só. É uma coisa sistêmica, uma coisa que tem que impactar o aluno, o professor e seu negócio como um todo. Né? Então, aqui o pai tem a visão, né, o aluno, do desenvolvimento dele. Né? Ela é motivante, ela é lúdica. O professor ele consegue ver também o trabalho dele, avaliar o trabalho dele. Ver os pontos que ele pode aprimorar ou, de repente, de maior atenção, que ele vai dar maior atenção sobre os itens. Né? Isso para o seu negócio como produto, né? Ele está demonstrando consistência e qualidade. Aproveite para fazer o lado estratégico. Estude. Esses instrumentos são norteadores para futuras ações que você vai tomar. E muitas vezes a gente olha para eles e gasta pouco tempo analisando o que eles estão querendo dizer para a gente. Vale a pena trabalhar isso. Então, isso é importante. Né? Quer dizer, não adianta eu ter a ferramenta e eu não utilizar isso. Ou utilizar de muito pouco. Né? A gente, é importante... esse equilíbrio que você trouxe do papel do gestor e do coordenador. Muitos ficam só dentro de uma sala analisando números e não vai até o território para poder saber como está a aplicabilidade. E outros talvez fiquem muito presos ao território e também não vai pelo lado estratégico, fica mais no operacional. Ter esse equilíbrio, é importante ter esse equilíbrio. Tem uma pergunta interessante aqui do Léo Andrade, que é como lidar com a expectativa dos pais quando a criança não troca de nível? Legal. Você quer falar? Vai lá. Isso eu acho que é muito legal. Talvez o ponto Léo, deixei como objetivo final a passagem de nível. Passar de nível é uma consequência. Tá? O que é importante a gente sempre trabalhar é o quanto o filho dele evoluiu. Então você tem hoje nesses processos a oportunidade de mostrar a evolução. Então, num processo anterior, num período de acompanhamento, e por isso que é legal, e a gente recomenda 4 períodos de acompanhamento, porque você tem 4 oportunidades de dar feedbacks. 4 oportunidades de você celebrar as conquistas, você celebrar cada desafio superado, cada estágio da evolução, e transformar isso como um grande evento, tá? Através de um processo de demonstração, onde você traz toda a família para você reforçar isso. Isso vai ajudar a tirar o peso, e aí fica como o passar de nível como pano, como algo, como é que eu posso dizer isso? De uma forma sequencial, ou de segundo plano e o principal plano, a evolução. Porque todos evoluem, e a gente quer reforçar exatamente essa evolução. Então, e comparando com a escola, né, porque somos uma escola de natação, a criança na escola ela muda de série a cada ano, né? Exato. Mas ela não deixa de evoluir. Então a gente a minha sugestão é conduzir dessa forma. Né? Seu filho ele vem evoluindo e não é só a mudança de nível que caracteriza essa evolução. Exato, exato. Né? Você pode acompanhar pelos conceitos, né, pela habilidade que ele vem desenvolvendo e por fim ele vai mudar. Tá? Em média, eles demoram mais ou menos um ano nesses dias. Exato. É claro, para isso eu preciso fazer com que eles estejam engajados, não faltem, e aí vocês podem utilizar várias estratégias para isso. Fala, Ana. Tem um comentário aqui que a pessoa perguntou se é fundamental que a criança permaneça com o mesmo professor. Durante o nível,
Sim, é indicado que a criança tenha uma rotina, horário, dia, professor. Isso vai ajudar a estabelecer o primeiro ponto, que é a confiança. A hora que eu tenho estabelecido a relação de confiança, e aí, claro, níveis no qual eu preciso, níveis de adaptação, iniciação, por exemplo, onde eu preciso estabelecer melhor essa relação, os aperfeiçoamentos talvez ali, poderia ser passando um pouquinho mais apercebido, mas é importante você criar esse relacionamento, não só com o professor, mas também com a turma, porque você tem uma oportunidade das pessoas de um ajudar e cobrar o outro. A gente adulto, a gente nada, e aí, por exemplo, o homem fala, pô, Ricardo, você está faltando nas aulas, e aí, eu vou ganhar de você no ranking de metragem que a gente estabelece. E isso ajuda a criar as tribos, a criar relacionamento, a rede que vai fazer com que as pessoas consigam ter um melhor desempenho e compareçam às aulas. Isso, e por incrível que pareça, com adulto e com criança. Exato. A gente vive em tribo mesmo e a gente precisa dessa socialização. E para o lado pedagógico, quer dizer, o professor, ele, quando muda muito de professor, ou seja, eu não sei se é esse o exemplo, mas a criança na segunda-feira faz aula com o professor, na quarta-feira faz aula com outro professor, né? Você acompanhar esse desenvolvimento, ele fica um pouco mais, e traçar estratégias para a evolução dessa criança, fica um pouco mais complexo. Sim, né? E fora a questão que a gente já falou, que a criança ela necessita de ter essa identificação e essa confiança no professor. Legal? Mais alguma coisa? Tá na gente aqui? Legal. Então a gente fechou, né, essa ponta pedagógica. Legal. Que pra gente é o principal. Exato. É o principal. Agora, eu tendo essa metodologia consistente, eu tendo esses níveis, eu tendo essas orientações de deslocamento, quais são os instrumentos de gestão que a gente vai utilizar para organizar a nossa piscina, organizar os nossos horários, organizar. Então agora aqui a gente vai entrar um pouco na parte operacional mesmo da piscina. Dos instrumentos que vão auxiliar a gente na gestão do dia a dia, né? Na gestão do dia a dia, tá? E a gente pegou os principais aqui, você põe na tela, tá na tela? Legal. Então a gente pôs ali no meu instrumento de gestão de piscina, e aí eu pus um ponto que é grade horária. Legal. Você ter uma grade horária, se quiser voltar para mim aqui, depois o outro ponto a gente vai trocando assim, tá? Os dois? Então, ter uma grade horária eficiente. Então, a grade horária ela tem que considerar que nível, qual a demanda daquele horário para o nível. Né? Não vou pôr uma aula, vou exagerar, de bebê às 6 da manhã. Né? Então, eu exagerei, mas a demanda do nível, a quantidade de vagas que eu vou oferecer, né? Mas enfim, você ter uma grade horária estratégica. Quando você tem demanda, muito aluno fica muito fácil. Mas quando você não tem, você tem que usar da sua estratégia para ocupar melhor a sua piscina e fazer algo mais eficiente comercialmente na sua grade horária. Tá? Então, o que a gente sugere? Né? Aqui é só um exemplo de grade horária. Legal. Tá? Então vamos por essa academia aqui, ó, tem um horário lá 10h45 às 11h30. A gente distribuiu essas aulas de forma que dê opção de nível e horário para os pais. Por exemplo, lá, eu quero colocar meu filho na turma de iniciação, que é essa grade vermelhinha que você está vendo, mas eu só posso trazer meus filhos às terças e quintas. Legal, às terças e quintas eu tenho às 10h45. Perfeito. Às segundas, quartas e sextas eu tenho às 11h30. Então a gente vai jogando essa grade horária, essa divisão de dias e horário. Porque eu não posso oferecer todos os níveis, todos os horários. Exato. Eu tenho que ter uma lógica disso na formação dessas turmas, pessoal. E aí eu estou usando um termo aqui, turmas. O que são as turmas? Legal colocar isso. Não é legal? É legal. Porque isso é a hora que a gente vai montar a nossa grade lá, né? Então as turmas, ela é composta pelo quê? Pelo nível, pelo horário, pela quantidade de vagas, pelos dias nadados e pelo professor. Então, de acordo com o número de professores, você vai poder oferecer mais
ou menos níveis nos horários. Então, vou repetir porque isso, para mim, é um ponto importante na organização da sua oficina. Uhum. Você dividir por turmas. Turmas, ela é composta de nível, horário, dias, vagas e professor. Exato. Então, se a gente fala que na iniciação são 6 vagas, que é um número, a Camila falou que ela tem um de bebê com 6 vagas. 6 vagas, isso. Legal, então ela já está determinada, ela tem uma turma lá. Isso. E aí na divisão dos dias, a gente vê sempre o seguinte, o grande número de vezes na semana, ou de frequência na semana dos alunos, ou mesmo das crianças, são 2 vezes por semana. Exato. Então a gente tem que compor a nossa grade combinando, principalmente nos horários de pico, as terças da quinta Uhum. e as segundas, quartas e sextas. Comercialmente é interessante você fazer essas vendas com intervalo, né? É a característica dos clientes, né? Então, assim, talvez o cara não queira fazer segunda e terça. Na hora que você deixa livre, você pode perder a ocupação. E esse é um ponto importante, porque você talvez não consiga vender uma quinta separado de uma terça. Então, a gente sugere terças e quintas uma combinação e outra combinação segunda, quartas e sextas. São sugestões, tá? Para você ter uma melhor combinação. Legal, e aí eu vou fazer uma pergunta. Legal. Você pode responder depois, mas aí a Fechado. turma também responde lá. Uhum. Eu quero saber o seguinte, se eu abro uma turma, como ali no quadro de iniciação, terça e quinta, Legal. com 6 vagas, quantos alunos que nadam 2 vezes por semana eu consigo matricular nessa turma? Então vou repetir. Se eu tenho uma turma, se a turma quiser responder aí pelo Facebook, a gente espera as respostas. Legal. Ó, se eu tenho uma turma às terças e quintas com 6 vagas, quantos alunos eu consigo matricular, alunos que nadem 2 vezes por semana, nessa turma? Isso é uma coisa bem legal, para a gente poder deixar eles pensarem. Pensando aí, tem um delayzinho, mas a turma está pensando. Vou deixar a grade aqui para eles irem olhando. E aí, tem alguma... Ainda Não? Vão pensando aí. Tem? Andréa Lima falou 6. 6. Andréa Lima, 6. Legal. Vamos ver aqui. Jean Cursino, 6 também. Boa. Legal. Jean, boa. Carla Macioi, Marcelo Mazella, 6. Helena Miranda, 6. Legal, legal. A turma está afiada. Legal. E o Ricardo Lima aqui, quantos a gente consegue 6 pôr? também. 6. Débora também 6. Perfeito. É uma pergunta, é uma questão Essa, óbvia. essa tá, sim. É uma questão óbvia. Agora, a segunda pergunta. Se eu tenho uma turma de segunda, quartas e sextas. Perfeito. 3 vezes. Segundas, quartas e sextas. Quantos alunos que nadam 2 vezes por semana eu consigo matricular? Então, vou Ótimo. repetir lá. Se eu tenho uma turma com 3 vezes na semana, tá na gente aqui ou não? Tá dividido? Tá em vocês, fica tranquilo. Tá. Se eu tenho uma turma que eu formei lá 3 vezes na semana, segundas, quartas e sextas. Perfeito. Então é o mesmo nível, é o mesmo professor, a mesma quantidade de vagas. Perfeito. Quantos alunos que nadam 2 vezes por semana eu consigo matricular? Então vai lá a pergunta. Tem que fazer conta agora. Vamos ver. Essas são as respostas da outra. Isso é muito importante, a gente está brincando com as perguntas, porque isso vai ajudá-los a entender a questão da ocupação. Porque no final, a hora que a gente não faz o casamento correto conforme a realidade do público, pode se perder uma oportunidade de venda. Tá? Então, é importante é isso que a gente está colocando. E é legal esse exercício para vocês entenderem um pouco fundamental, um pouco dessa venda casada, que a gente está falando de terças e quintas, e segunda, quartas e sextas. Tá? Tem a Bruna, a Kênia e a Camila respondendo 9. 9 alunos. 9 alunos. Então a Bruna, a Kênia e a Camila, 9 alunos. Perfeito. E aí, Ricardinho, quantos alunos? Fábio disse 8. 9 alunos, pessoal. 9.
Isso. E aí por quê? Porque a gente joga os dias. Então um aluno faz de segunda e quarta, o outro faz de quarta e sexta, o outro faz de segunda e sexta. Então a gente aumenta em 50% a nossa capacidade de colocar aluno. Exato. Então, estrategicamente, a gente não divide, principalmente horários de pico, as terças das quintas, e a segunda, quarta e sexta é opcional. Exato. Inclusive, você pode fazer segunda e sábado. Exato. Pode. Também pode fazer. Pode. Então, para um horário que é vazio e você sabe que você não tem demanda, permite que você tenha uma flexibilidade. Mas naquele horário cheio, pessoal, você matricula o aluno de terça e terça e sexta, né? Terça e quarta, por exemplo. E aí que é o problema mais difícil, né? Você querer um aluno que faz 2 dias seguidos, mas segunda e quinta. Mas olha o interessante. Aqueles que imagina você fez uma venda de terças e quintas. Você perdeu uma oportunidade de vender outra terças e quintas. E você ainda tem uma outra. Terças e quintas não, terças e sextas. Isso. E você ainda tem a questão seguinte: você tem aquela vaga de quarta também está sendo ocupada por um cliente que poderia comprar segunda e quarta, porque quarta às vezes também é um decisor. Aquele que é segunda e quarta e quarta e sexta. Aí você tem que vender para um cliente que é segunda e sexta. Às vezes esse espaçamento pode também ser uma objeção para o cliente. Ele fica muito espaçado. A questão de logística para a mãe, de agenda, às vezes é um pouco complexa. E no final das contas você perde ocupação. Exato. Você perde a ocupação da piscina. Então, nos horários de pico, não separa a terça da quinta e faça as combinações de segunda, quarta e sexta. Isso você vai aproveitar melhor o seu espaço da piscina. Já te passo aí, mas só mais uma dica. Isso é difícil. Sim, não é ainda mais com o seu time de vendas, né? Então, segurar a turma, né? E seu time de vendas tem que estar ligado, porque senão ele vai fechar todas as crianças 2 vezes por semana de segunda e quarta, só sexta vai ser um nível. Então também tem que ter um trabalho estratégico com o seu time de vendas para que eles consigam fazer essa distribuição. Você ia falar alguma coisa? Sim, um pouco para vocês. Aí um plus aqui. O bacana é que vocês podem reparar na grade que ele sugeriu, você tem opções que você tem a oportunidade, caso o aluno vai passar de nível, de você não mudar o dia, porque no mesmo horário você tem 2 turmas, no caso, por exemplo, o BB3 e a adaptação. E se o aluno vai passar de nível pedagógico, eu não mudo nem o dia nem o horário, porque isso interfere na agenda das pessoas, tá? E você também tem a opção de não ter todos os dias o mesmo nível e você ter segundas e quartas uma opção, terças e quintas outras, para que você possa atender o maior público possível. Lembra que o mapa de ocupação, se a gente fosse lojistas, é o seu estoque. Você não conseguir controlar a ocupação, você está perdendo a oportunidade de venda e de entrega. Perfeito. Diga. A Débora perguntou qual o tempo ideal para se rever o mapa de ocupação, de quanto em quanto tempo tem que rever. Então a Débora perguntou qual o tempo ideal para rever o mapa de ocupação. Eu sugiro que o coordenador faça semanalmente esse trabalho. Então ele vai lá, em cima das chamadas de presença dos alunos, das matrículas novas, ele vai lá e dá uma olhada e vê se está tudo ok com essa ocupação da piscina. Isso, atualize. E aí a gente já está falando do mapa de ocupação, né? Não da grade de horário. Exato. Mas no mapa de ocupação, que na verdade é um retrato da sua piscina lá, e é a ferramenta, né, o instrumento de acompanhamento do que está acontecendo na sua piscina, e eu vou mostrar daqui a pouco um mapa de ocupação. Com o mapa de ocupação é semanalmente. Perfeito. O coordenador ele tem que tirar um dia da semana, e normalmente a gente orienta que seja sextas-feiras, porque o movimento é menor, para ver se a turma lançou lá na venda o aluno no horário certo, se teve alguma troca de horário, se tem algum aluno fora de horário, e aí o professor fazendo a chamada, ele pega essas chamadas e faz essa identificação. Então, é um trabalho contínuo. Isso aí, e para mim, isso é o coração do seu negócio de natação. Se estiver desorganizado, já é. Exato. Aí tem aquela sensação assim, nossa, minha piscina está lotada. Você vai ver se não tem 50% de ocupação dos horários. Exato. Tem menos que isso. Então esse é um trabalho ali do coordenador. Está entre as atividades do coordenador, talvez a atividade mais importante na questão de organização de piscina. Com certeza. E aí, Ana, aproveitando então, vamos pôr na tela o mapa de ocupação. Eu vou dar 2 exemplos, tá? Um que você pode fazer lá no seu Excel, né?
Então, você coloca lá a quantidade de vagas, os níveis e você vai registrando os alunos lá. Exato. Esse é manual. Esse é manual. Se você tiver habilidades aqui com tecnologia, você sobe ele em plataformas onde está nas nuvens e outras pessoas podem ir acessando em tempo real e alimentando esse processo. Tá? Isso pode ser uma estratégia também. Diga, Ana. O pessoal está comentando aqui que eles atendem muito uma vez por semana. Então, como vocês veem isso? Esse aluno de uma vez por semana se atrapalha, se ajuda a compor? Pode falar. Não, são características do mercado. Você vê uma tendência, dependendo do local que você esteja, a questão do deslocamento, o trânsito e tudo mais, você ter pessoas que vão fazer o uso de uma vez na semana. Tanto é que hoje, sábado, é um dia, muitas vezes, campeão em muitas piscinas, né? É claro, é uma questão muito específica, mas há uma tendência das características das famílias hoje, devido às questões de organização, os pais trabalham, então você tem uma menor oportunidade. Você também tem uma outra característica, alunos, turmas infantis invadindo o período da noite, que você precisa analisar isso também, e aí você faz alguns ajustes com relação. A grade, ela é uma grade viva. Conforme a demanda e as características do seu mercado, você precisa ofertar esses tipos de produtos. Então, nada mais é do que a adaptação, pensando em mercado, é um produto. E aí você tem que ter um produto no momento certo para as pessoas poderem consumir. Essa é um pouco da comparação que eu vou fazer aqui. E aí eu digo até o seguinte, isso que a gente está falando não é receita de bolo, são orientações, não divida a terça da quinta. Isso. Mas você vai adequar a realidade do seu negócio. Agora, o que eu digo assim, vale a pena uma investigação, e aí uma investigação, né, uma análise profunda, porque toda vez que você faz uma análise, para tomar uma ação gerencial, e se você analisa errado, a ação que você vai tomar é errada. Então vê assim, vê os porquês. Por que na minha escola aqui tem um grande volume de alunos uma vez por semana? Eu não sei, mas sei lá, é o preço, é a demanda do bairro aqui, que não dá. É a oferta que você coloca, o cara tem que fazer muita manobra para chegar naquele dia, naquele horário, e ele consegue fazer isso uma vez por semana. Então acho que vale uma análise aí mais detalhada para depois você tomar essa ação gerencial correta, porque às vezes a gente fala uma vez por semana, a gente sabe que hoje, né, no comportamento do consumidor, você paga muito pelo uso, né? Então quanto mais vezes o aluno vai na sua escola, é melhor, né? Inclusive o adulto, para fidelizar ali esse cliente. Então, um aluno que vai uma vez por semana também, para ele, você fidelizar esse aluno, não que você não consiga, mas é mais difícil, né? Claro. Então, eu sugiro que faça uma análise, não tenho o resultado aqui, mas os porquês dessa uma vez por semana, e ofereça pacotes aí direcionados muito para a realidade da sua... Fala. Tem o Henrique, com um sobrenome aqui que eu não vou conseguir pronunciar, tem uma dúvida em relação à recuperação de aula. Então, como que vocês veem como funciona melhor? Se é um dia reposição específico, se é dentro da semana, dentro do mês de contrato, como funciona a reposição? Eu acho que depende muito dos seus combinados que você tem ali, mas o que é importante reposição de aula, o mais importante é o seguinte, para ser uma reposição, ela precisa ser uma reposição. O que é isso? Já que você vai fazer uma reposição, aquela entrega que você ia fazer naquela aula, você tem que conseguir fazer na outra. Então, verifique as turmas, porque se você for ter que fazer uma reposição numa turma lotada, será que você vai dar a atenção devida? Como é que seria isso? Você vai repor em níveis que não sejam o seu nível? Será que eu vou conseguir fazer as entregas? Vou repor com um professor, com outro professor que não seja aquele que tenha estabelecido a relação de confiança? O mais importante é garantir isso. Aí, o como, se você conseguir garantir que a reposição ela aconteceu, os seus combinados com os clientes você pode ter ali, porque o importante para ele a falta de frequência vai impactar numa possível evolução na melhora dos itens que você escolheu, dos objetivos que você quer como aprendizado.
Mas eu sugiro também que vocês estejam organizados com essas políticas de reposição. Né? Claro, com certeza. Eu não gosto de reposição, mas eu sou mais radical, né? E quanto mais a gente deixa solto, mais os pais abusam dessa reposição. Né? Abusam no ponto, isso aconteceu comigo, né? Na época que eu fazia gestão da academia, de uma mãe trazer um atestado médico que ainda não era data, a criança ainda ia ficar doente para frente, porque o pai era médico tal, e ela errou o atestado. Então, eu sugiro que vocês tenham regras. Eu dou 2 reposições no mês, ou eu não dou reposição, tá? Porque a escola, comparando com a escola de novo, você não repõe aulas. E aí né, o cliente ele não sabe o que é, a gente que tem que direcionar o caminho. Com base no processo pedagógico, por isso que nós iniciamos falando de um método de ensino. A gente não quer repor por repor ou não repor por nada, mas existe um impacto na questão da entrega. Repor demais, não repor demais, como é que é isso? E com esse fundamento, você consegue justificar os porquês. Lembra que a gente está preocupado com o aluno, com você. Então, se a gente estiver preocupado com ele, a gente vai fazer as escolhas corretas. Legal. E eu passando aqui, a gente já está quase estourando o tempo, né, Ana? Não, mas eu ainda tenho mais um pouquinho aí, a gente tem ainda mais coisas importantes. A gente viu esse mapa em Excel, e aí eu vou apresentar aqui um programa da nossa plataforma, né, da MGB de avaliação, que é o mesmo mapa, e esse mapa, aqui esse mapa, você consegue ter uma visualização. Aqui tem as aulas vermelhas, de acordo com a ocupação. Então, esses vermelhinhos são aulas que têm menos de 50% de ocupação. Então, são aulas que, está no meu radar aqui de atenção. O que está acontecendo com essa aula? É o professor, é o horário, é o nível que não está adequado ao horário. E as aulas amarelas ali, ou laranja está aparecendo mais ou menos, são as aulas que têm de 50% a 65% de ocupação, são aulas boas, né? São aulas boas. E as aulas verdes são as aulas que têm acima de 65% de ocupação, são aquelas aulas boas. Então você bateu o olho na ocupação da sua piscina, ela facilita uma ação gerencial disso, em vez de você sair procurando dados, né? E levantando dados para deixa eu fazer a conta aqui nessa turma quanto tem de ocupação, tá? Então esse é o nosso mapa de ocupação que facilita muito a gestão do seu negócio, a ocupação das turmas. Legal? Põe pra gente, tá na gente, né? Tá, pode fazer. E a gente finalizando, eu quero trazer aqui uma questão assim, como é que eu sei se eu estou na minha capacidade máxima, Legal, ou não estou na minha capacidade? Qual o potencial da minha piscina? ótimo, isso é muito legal. E aí eu tenho o seguinte, a gente tem uma regrinha aqui, né? Tem uma que a gente faz, que a gente divide o seguinte: para piscinas maiores, ou piscinas grandes, piscinas de 25 metros, e aí eu estou calculando o espelho d'água, Legal. né? Eu consigo pôr de 3 a 5 alunos. Ou eu tenho potencial. A piscina é muito grande, eu consigo pôr de 3 a 5 alunos por metro quadrado. Exato. Em espaços, em piscinas menores, é lógico que a gente põe menos alunos, mas o nosso potencial de encher a piscina é muito maior. Então a nossa responsabilidade em ocupar melhor ela é maior. Então a gente põe de 6 a 8 alunos por metro quadrado. Perfeito. Tudo bem, pessoal? Então eu quero calcular a minha ocupação. Eu tenho uma piscina de 25 por 10, por exemplo. 25 por 10. A gente vai ter que fazer conta. Faz a conta pra gente aí, Ana. 25 por 10 dá 250 metros quadrados. Multiplica por 3. Então eu tenho uma piscina de 25 por 10. Eu quero saber qual a ocupação 750, da minha piscina. correto? 750 alunos. Então, 750 alunos, para você ter uma noção, tá? É de 3 a 5, a gente está sendo conservador. Isso, Até uma piscina de 25 por 10, ela tem capacidade de colocar 750 alunos. É lógico que entra tudo isso que a gente já falou. Como é que eu vou montar minha grade horária? Como é que eu vou distribuir meus alunos nos níveis, né?
E além disso, como eu vou separar as salas de aula, que você usou esse termo de montar os espaços pedagógicos. Isso. Né? Então, como eu vou separar as salas de aula, principalmente naquele horário de pico, que é o horário onde eu preciso de mais piscina. Né? De mais piscina. Em espaços menores, de 6 a 8. Então, o que a gente faz? A gente divide a piscina com raias. Pensa o seguinte, uma piscina sempre raiada no comprimento, ela é menos eficiente do que aquela piscina que você pode jogar ela tanto na lateral ou no comprimento dela, ou uma piscina sem raia também é menos eficiente. Claro, com certeza. É menos eficiente. E aí eu trouxe aqui um modelinho, né, de divisão de piscina que você pode pôr por raia. Tá? É uma coisa rápida aqui que a gente está passando. Tá? Tá lá a imagem para eles, pode até destacar a imagem para eles, mas ela tem que construir tudo, ela vai montando ela. Posso montar tudo? Pode. Isso, legal. E aí o bacana com a demanda que você tem, que você montou a grade, com o mapa de ocupação, você consegue criar os espaços pedagógicos. Lembre, com fundamentação. Então, os espaços pedagógicos criados aqui, eles têm as metragens definidas conforme as metragens definidas para que o aluno consiga executar com qualidade os conteúdos definidos por cada nível. Então, BB3, por exemplo, até 5, então a gente está utilizando até 5, até adaptação mais 5, iniciação 10. Então, um exemplo de uma piscina que a gente está mostrando ali de 20 metros. E você tem os outros, ou de 25, e você tem as outras metragens ali para você poder trabalhar. Então, a gente colocou ali os aperfeiçoamentos 2 e 3 no comprimento, seja lá de 20 ou 25 metros, e a gente repartiu, tirou uma raia e repartiu para encaixar os níveis de bebê, adaptação e iniciação. Então, nesse horário especificamente, a gente pôs 8, mais 12, mais 5, 17, mais 6, 20, 23 alunos. Isso. Com isso você consegue alcançar os 750 alunos que a gente está propondo numa otimização de espaço. Precisa de alguns cuidados extras aqui, temperatura de água adaptada à realidade, plataformas, enfim, toda a estratégia. Mas é possível, você tem espelho d'água para isso. E aí a gente falou aqui que a gente queria dar soluções fáceis. E como é que a gente chega a isso? Folhinha em branco, né, Ricardinho? Desenha a sua piscina e começa a montar os seus horários. Isso. É isso. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui, se você quiser pôr em destaque, de um credenciado nosso, a Splash de Adamantina, tá? Só para a gente tentar juntar essa ocupação e como é que ele dividiu a piscina. Ó. Esse é um horário, tem 4 turmas aí no mesmo horário, 14 alunos nadando nessa piscina de 10 por 7. Legal. Tá? 4 professores e mais um professor auxiliar. A capacidade dessa piscina, tá? Ela é de 70 metros, né? 70 metros quadrados, vezes os 6 anos, 420 alunos. Atualmente eles estão com 410 alunos. Então estão quase na capacidade máxima aí. E você vê, eu acho esse um modelo fantástico, uma piscininha de 10, vai lá jogar 4 turmas. Então, uma das sugestões que vai aí, desenha horário por horário, vê qual a melhor configuração da sua piscina para você poder, ter uma melhor otimização e poder ofertar de forma eficiente o aprendizado aí dos produtos que você tem. Alguma pergunta? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui para o pessoal do Facebook. Vamos lá, o Eduardo Carvalho. Vocês acreditam que a metodologia é cabível para uma escola de natação que tem mais de 500 alunos e com funcionamento há mais de 20 anos? Sim, lógico. É legal ele falar o tamanho da piscina, né? Mas hoje a gente precisa de pessoas comprometidas e engajadas para que a gente possa entregar essas soluções inovadoras. Hoje a gente tem soluções práticas, objetivas, que a gente tem um relacionamento, procura ter um relacionamento direto com o credenciado para que ele possa utilizar essas ferramentas que a gente está oferecendo aqui. Tudo hoje muito digital, na palma da mão, para facilitar o processo aí e você poder cuidar cada vez mais do seu cliente. E esse é o ponto, né? É uma coisa que eu sempre gosto de colocar aqui, né? A gente encontra muitas academias com ótimas metodologias, né? Mas aí fica muito no coordenador lá esse trabalho burocrático. Então, montar calendário, o planejamento, a programação. Dos grandes pontos aí que eu acho assim, você
Você tendo a metodologia, essas ferramentas a gente já vai dar. Professor, é lógico, não vamos tirar a criatividade da aula do professor, nada. Mas você vai ter mais tempo para cuidar do que é mais importante na sua academia. O seu aluno e o seu time. Então, você olhar o jogo lá. Como Perfeito, tá sendo é isso aí. Mas é super cabível. Qualquer metragem, qualquer número de alunos. A Fernanda perguntou, em uma piscina com adulto e criança, como lidar com a temperatura da água? Então, isso é importante. Eu acho que quem tiver uma maior demanda, aí vai um pouco do perfil e do que você determina, tá? Existem algumas temperaturas ideais para que você possa trabalhar o conforto e o aprendizado delas, tá? Para se propor uma experiência bacana. Se você tem uma equipe de treinamento, por exemplo, e quer ter bebês no mesmo horário na mesma piscina, talvez aí você tenha que fazer uma opção para qual público predominante que você vai ter, tá? Mas você ter lá níveis de condicionamento e níveis de adaptação e iniciação nessa piscina, onde você oferece uma oportunidade para a família, onde a mãe pode trazer o filho para fazer uma aula e ela aproveita para fazer uma aula de hidroginástica ou até mesmo uma natação, isso é o que o mercado hoje está mais buscando. E essas formas, elas podem proporcionar isso, tá? Para que você possa ofertar isso para eles como uma solução viável e possível dentro da agenda dessas famílias. Mas de forma prática, né? Eu acredito que as escolas que têm uma piscina só, dependendo da época, é lógico, mas você manter essa piscina entre 29 e 30,5, você consegue atender esses públicos. Então, 29 graus nas épocas mais quentes, 29,5 e até 30,5. Eu acho que não vai incomodar de uma forma muito agressiva os adultos que nadam. Perfeito. E também as crianças que nadam. Né? Exato. Então, essa seria uma sugestão. Legal? Legal. Tá bom. Então, vamos finalizando com as últimas duas ferramentas ali. Perfeito, perfeito. Proporcionar uma experiência legal para o aluno com relação à aula experimental e à aula teste, né? Então, a gente tem uma aula experimental ou a primeira aula, né? Então, você tem hoje ter um cuidado, acho que muito importante, né, Almir? O que a gente percebe muito? A utilização da aula experimental como uma estratégia de convencimento de compra. Na verdade, a aula experimental, ela faz parte de uma sequência de entrega. Então, você utilizar ela de uma forma muito direta, e direto ao ponto, oferecendo uma aula experimental, nem sempre é uma melhor estratégia. O que a gente recomenda, tá? Você mostrar dentro do seu processo de geração de vantagens e benefícios para o seu cliente, uma sequência no qual você apresente o produto, que ele possa conhecer um pouco mais, e aí sim, se ele quiser experimentar, aí tudo bem, mas ele já sabe o que ele vai experimentar. E aí você tem alguns cuidados para que essa aula experimental ela seja eficiente, que vai desde o agendamento, então você tem um agendamento eficiente, no qual você pode ter controles, e você pode ir nutrindo esses controles até para garantir esse compromisso. Olha, te aguardo amanhã na sua aula experimental e tudo mais. Você ter esses controles tanto na recepção quanto no time pedagógico dos professores, para que eles possam estar preparados para recepcionar essas pessoas, esses alunos, acompanhar esse processo, tá, durante essa aula. Então o coordenador também dá um feedback, olha, legal, aí inclusive definir o nível pedagógico, que é onde ele estaria, e direcionar esse aluno para um fechamento. E aí um possível fechamento. Caso não aconteça, ele fica ali dentro da lista de futuros clientes, no qual ele pode ir nutrindo com informações, para que a gente possa abrir janelas de fechamento, no qual ele pode ir nutrindo com informações, ou tudo relacionado ao que é vantagem e benefício para o cliente. Tá? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Muitas escolas, Almir, acabam deixando passar desapercebido esse momento que é a aula experimental e usa isso de uma forma muito generalizada e pode acabar sendo um tiro no pé. E aí, resgatando, né, Ricardinho, a gente trouxe a aula experimental, a primeira aula aqui, porque a gente entende que ela é tão importante quanto todos os outros acompanhamentos. Perfeito.
é onde é a porta de entrada do seu aluno, é um momento que ele tem que ser super bem recepcionado, e é onde a gente vê que as escolas, eu não vou generalizar, mas as escolas perdem muito aluno em aula experimental. Agenda a aula, às vezes faz agenda no horário errado, a criança chora, o pai vai embora, né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados com essas aulas experimentais. Então, desde o agendamento, a hora que esse aluno chega, o acompanhamento e entrega para o professor já tem que saber quem é essa criança. Exato. Né? E superar essa expectativa, chamar o aluno pelo nome. Fantástico. O coordenador está acompanhando. No final dessa aula, o coordenador vai lá, vê como é que foi a aula, dá o feedback para esse pai ou para o próprio aluno e encaminha ele para a sua recepção para fechar o plano. Porque senão você vai perder. Você vai perder, né? Tem aluno campeão de aula experimental. Sim. E você depositou uma oportunidade de fechamento numa única estratégia, que é a aula experimental, e sem muita preparação. Há uma grande possibilidade de você ter uma experiência ruim. E aí isso não é legal hoje, e para que os alunos tomem a decisão de compras. E monitorar na sua equipe. Com certeza. Os professores, o percentual de conversão de aula experimental para o professor, o percentual do time como um todo, né? E trabalhar isso com a equipe. Né? Esses resultados eles vêm, não é só por placar, é para a gente trabalhar isso com o time. Tem ali um indicador de quantas visitas você teve, quantas geraram aulas experimentais ou aula teste, e aí você tem ali o fechamento. Acho que é fundamental. Legal. Alguma pergunta? Não. Não? Tá bom. Vamos para o fechamento aqui? Vamos. Tem mais algum item ali? Não. Não, vamos legal. Vamos Tá. para o fechamento. Fechado. Enfim, aí para a gente ter tudo isso andando direitinho, a gente acredita muito na gestão de pessoas, né? E a gente precisa ter uma equipe comprometida. Exato. Precisa ter uma equipe alinhada às necessidades do cliente, a gente precisa ter uma equipe, né, com um líder que faça esse trabalho. E o ponto que a gente quer trazer aqui da equipe é o seguinte, para ter uma equipe assim, o primeiro ponto é contrate direito. Né? Já contrate assertivamente. Né? E o que a gente fez, né, a gente tem o seguinte, quais são as competências do professor de natação que a gente quer? Então, sugiro que vocês tenham, assim, pega o melhor professor de vocês e fala assim, cara, esse cara, porque ele é bom. Exato. Né? E quais são as competências que eu quero para o perfil da minha equipe? Perfeito. Né? Eu vou trazer um aqui, Ana, você pode, porque a gente tem ali 5 competências para o cargo, eu não vou passar uma por uma, mas é só como sugestão para você fazer na sua escola. Né? Então, qual a competência que a gente quer? Está lá na tela? É ser uma pessoa especial. Legal. Essa é uma competência. Então, já no momento da minha entrevista, eu já vou começar a entender se ele está nesse perfil ou não. Né? Então, qual a definição de ser uma pessoa especial? Ela tem características pessoais que tornam agradável o convívio. Legal. E aí eu precisava saber, bom, o que é isso lá na prática? Ele torna-se querido através de sua vibração, espontaneidade, carisma, empatia. Né? Ele é paciente e corrige os alunos, quantas vezes for necessário, comunica-se com firmeza em tom e voz adequado com os alunos. Então, quando eu for entrevistar o aluno, quando a gente vai entrevistar um professor, eu já vou buscar essas características na pessoa. Então, a gente erra menos. Exato. Perfeito. Do que por uma pessoa que a gente está precisando, primeiro que passa ali, cara, entra aí, cara. Você sai da aula de natação, nunca dei, mas sei nadar, então tá bom. Então entra aqui. E para isso você tem que entrevistar sempre, precisando ou não precisando, porque aí você vai achar a pessoa adequada lá para te representar na borda da piscina. Descobriu novos talentos, guarde numa pasta todos esses talentos e convidem elas de novo numa possível necessidade de contratação. Legal. Então, fechando aqui, um resumo do resumo. Né? A gente acha importante na gestão aquática e fundamental uma metodologia consistente. Exato. Ferramentas ou instrumentos de acompanhamento da sua piscina, da gestão da sua piscina. Okay. E treinamento da equipe, um treinamento desde a contratação, além daquelas reuniões periódicas que a gente falou aqui, contrate certo.
Às vezes você pode errar, mas se você tiver um processo de contratação, uma definição de competências, você vai ser mais assertivo. Alguma pergunta? Tranquilo? Então a gente vai chegando ao final, né? Isso. Do nosso Se alguém tiver webinar. dúvida, pode deixar que depois a gente vê. Então, se alguém tiver dúvida, deixa lá que a gente vai responder todas as dúvidas. Eu quero agradecer o tempo aí, a disponibilidade de vocês. Esperamos aí ter contribuído, né, com um pouquinho aí, né, da gestão do seu negócio. Eu vou estar agora dia 11 de maio com esse curso de liderança e gestão aquática, um curso de 8 horas. Legal. Eu vou estar no Rio de Janeiro, na Aqua Fitness. E aí a gente vai aprofundar, a gente tem 8 horas para ir a fundo em todas essas questões e outras, além, né, que a gente não conseguiu abordar. Então quem for do Rio ou quem quiser ir para o Rio lá Ainda fazer tem esse curso, inscrições, as então inscrições estão aproveitem. abertas lá no nosso portal, né? E aí a gente pode ir mais a fundo e nessas questões aqui que a gente falou de uma forma um pouco mais rápida. Convida para a Fitness Brasil? Estaremos também, boa lembrança, estaremos na Fitness Brasil de 3 a 5 de maio. Então, o módulo de gestão aquática. Ó, eu tô aqui, eu tô olhando e tô olhando para Ana Cláudia, ela tem 3 papeizinhos. Ela manda assim, ó, fale para a câmera, Exato. olhe para a câmera. Revelou O outro é o seguinte, tente se mexer menos, mas é difícil pra Sai do foco da gente. câmera. Sai do foco da câmera, desculpa, pessoal. Mas a gente vai estar na Fitness Brasil agora de 3 a 5 de maio e também, já deixando aí para a turma já se programar, em setembro, 27 e 28 de setembro, a gente vai estar com o nosso segundo encontro internacional de natação. Perfeito, legal. E já está confirmada a presença do Magrixo e muita gente boa aí que Legal. vem para esse curso. Na Fitness Brasil nós vamos estar com o lote promocional do encontro, então Na Fitness Brasil, o lote promocional do encontro também. Ok? isso aí. E Tudo quem certo? quiser saber mais sobre a metodologia, entre em contato aqui com a gente vai estar disposto aí a você que é cliente e quer aprimorar essas ferramentas, poxa, eu quero aprimorar isso que vocês falaram, o time de assessores está disponível para ajudar vocês, e você que não é cliente ainda da metodologia, quer conhecer mais, o time comercial está disposto aí a montar um plano de credenciamento ideal ou adequado para o seu negócio. Legal, pessoal. Obrigado. Valeu, Até a valeu. próxima Isso aí. webinar aí. Isso Grande aí. abraço. Tchau, valeu.